Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Juliano, CEO da Construtora Prósperos. E hoje nós vamos tocar num assunto bem legal, bloco ecológico. Ele está sendo bem falado, mal falado, tem gente falando muito e muita coisa sobre ele. Então hoje nós vamos desvendar aí alguns mistérios, mas se você quer saber sobre esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo. Deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal que vai ser top, beleza? Vamos que vamos! Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos tratar sobre bloco ecológico. Bloco ecológico é uma coisa utilizada desde as pirâmides do Egito. Então não tem como dizer que esse produto é ruim. Eu tenho as minhas considerações sobre o produto e eu vou tentar passar aqui ao longo do vídeo. Então se você acha que esse vídeo vai ser interessante para você, já se inscreve no nosso canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário. Tem bastante gente pedindo vídeos novos aí. Deixa você também seu pedido de vídeo. Então, como eu falei, o bloco ecológico ele é feito desde a Idade Média, desde a época das pirâmides. Pirâmides do Egito foram feitas assim. Na China, a muralha da China também foi feito desse tipo. Então, vamos entender um pouco o que é. O tijolo ecológico, ou BTC, e não é Bitcoin não, viu pessoal? Bloco terra comprimida, ou seja, os antigos pegavam essa massa, né, esse barro, essa argila, comprimiam e deixavam secar ou queimavam, e aí pegavam este produto e colocavam e usavam nas pirâmides do Egito, ou foram utilizados nas pirâmides do Egito e foram utilizados também na muralha da China. Esse produto, como produto de construção agora no mundo moderno, ele chegou aqui pra gente em 1940 mais ou menos. Só que em 1970 que efetivamente ele se tornou um produto comercial. Então, a partir de 1970 ele se tornou um produto comercial e a partir daí as pessoas foram utilizando cada uma do seu jeito, as empresas foram fazendo cada uma do seu jeito, até vir uma normatização da ABNT falando a respeito deste produto. Então, não dá para dizer que esse produto não é forte, ele é forte. Hoje em dia a ABNT pede uma taxa de compressão para fazer esse bloco de 6 toneladas. Isso faz com que ele seja extremamente resistente, isso faz com que a absorção de água seja pequena, é bem resistente sim. Ele tem uma normatização da ABNT, mas existe alguns detalhes bem importantes a respeito dele. Todo mundo acha que porque ele tem furo, ele é estrutural. Bloco ecológico não é estrutural, ele não tem função estrutural, tá? Isso não é achismo, é só ler a ABNT ou ler as regras dos fabricantes do bloco. Bloco ecológico não tem função estrutural, beleza? O que faz desse bloco estrutural? O que faz esse bloco estrutural é, nesses buracos que tem no bloco, como vocês podem ver aqui, esses buracos a gente coloca o ferro, o grout, uma espécie de concreto. Então esse grout é colocado neste ferro, neste furo, e isso traz rigidez, isso traz formas, isso traz colunas para sua obra. Então esse bloco ele não é colocado um em cima do outro, ele é colocado com amarração, como qualquer outro bloco normal. Esses furos vão vindo de baixo até em cima. Este ferro ele tem que ser colocado lá na viga baldrame. Então tem muita gente que faz o furo depois que a viga baldrame está feita, ou depois que o radier está feito, ou depois que o contrapiso está feito, aí faz o furo, põe o compound, o ferro e vem encaixando os blocos. Isso é uma medida um pouco mais amadora, um pouco mais paliativa para resolver o problema. O correto, óbvio, é vocês terem sempre um engenheiro estrutural assessorando vocês para que vai dizer aonde colocar os ferros, a bitola do ferro, o tipo de concreto e assim por diante. Então, o que dá estrutura no bloco ecológico é esse grout, esse ferro. Em determinados pontos é feito de altura, é feito uma canaleta com esse mesmo bloco, que é colocado o grout e um ferrinho ali também.
Muito bem. Existem inúmeros engenheiros estruturais que não gostam de trabalhar com este produto. Por quê? Porque na hora do vamos ver, quando você vai fazer um vão livre muito grande, como esse bloco não tem função estrutural, você tem que colocar uma viga metálica. Então, por exemplo, você vai fazer uma garagem, onde você tem uma coluna aqui, vai bater a laje para o carro ficar embaixo. Aqueles blocos que foram encaixados, como eles não têm função estrutural, você não pode apoiar uma viga de concreto em cima disso e descer concreto na laje, porque ele não vai aguentar, a coluna vai ceder, porque é um ferrinho só que tem ali. Então, inúmeros engenheiros estruturais declinam de projetos com bloco ecológico por causa disso. Então, algumas pessoas falam que eles são mais econômicos, que é melhor porque você usa biomassa, ou uma massa de cimento com liga, que é mais simples. Para começar, você tem que ter uma mão de obra especializada. Então, essa mão de obra especializada é muito complexa no Brasil. Eu falo sempre isso. O Brasil está acostumado a construir. Então, bloco de concreto, bloco cerâmico, o Brasil está acostumado a construir. Toda vez que a gente muda essa tecnologia, a gente tem um problemaço. Tanto com steel frame, steel deck, o bloco ecológico, nós não temos mão de obra especializada. E isso acontece o tempo todo. A gente tem inúmeros condomínios que a gente trabalha que casas com bloco ecológico param no momento da laje, porque o processo não nasceu certo. Não teve um acompanhamento do engenheiro estrutural desde o início, e aí quando chega na laje a mixórdia está feita e o cara da laje, a empresa da laje, o responsável pela laje, não quer colocar a laje porque não tem estrutura. Então existem algumas regras para você colocar o ferro que tem que vir desde baixo, como eu falei para vocês. Existem algumas regras do grout, desse tipo de concreto, e como ele não tem função estrutural, você não pode errar a mão em espaçamento, por exemplo, aonde vai colocar esse ferro. A norma diz que esses ferros têm que ser colocados nas uniões de paredes, nas junções de paredes, nas ligações de porta ou janelas, na áreas de vão livre, e ela dá uma medida máxima de no máximo 2 metros entre essas 3 metros, desculpem, em relação a essas quinas de parede. Bom, eu quando uso bloco estrutural, porque eu não gosto de trabalhar com bloco ecológico, mas eu quando uso bloco estrutural, eu coloco o ferro a cada 80 centímetros. Então os nossos engenheiros estruturais, eles acham que eu abuso da quantidade de aço, mas eu prefiro abusar. Então a cada 80 centímetros eu coloco uma coisa chamada broto, que é um ferro ligado na viga baldrame, lá embaixo no aço, no primeiro momento de concretagem. Então as nossas obras já saem com um projeto assim, e elas nascem com esses brotos na hora da colocação do bloco estrutural, não do tijolo ecológico. Mas é o mesmo procedimento, tá? E aí, muita gente está usando ferro 8. Olha, a NBR 6118, que é a NBR que normatiza concreto, aço, estruturas de concreto, ela já deixou muito claro que a utilização de ferro 8 milímetros é proibida para colunas. Colunas, tá, pessoal? Vigas é outra coisa, mas ela é proibida para colunas. Então você imagina, ele está falando para você colocar um ferro a cada intersecção de parede ou porta. Já é pouco ferro, porque nós estamos falando de um ferro. Ainda o pessoal usa a barra de ferro 8 porque é a mais barata. O ferro a ser utilizado, mínimo, é ferro 10 milímetros. Então, não é achismo. Não adianta o pessoal começar a falar para mim, não, porque não é assim. NBR 6118 vai deixar claro isso para vocês. Ferro de 10 milímetros. 10 milímetros é o mínimo, tá? Então, você vai colocar esse ferro no espaçamento que o seu engenheiro estrutural propôs para você, ou nas intersecções, enfim, de porta, ferro 10 milímetros. Esse ferro tem que ficar exatamente no centro do furo para que o grout faça o cobrimento desse ferro, o concreto cubra esse ferro, porque senão ele perde toda a função estrutural. E a mesma coisa quando você colocar na canaletinha. Então, pessoal, a minha opinião sincera e é minha, da minha construtora, nós não gostamos de trabalhar com tijolo ecológico.
Eu não acho que ele é mais barato, porque a mão de obra é mais cara. Todas as vezes que você precisa de questões estruturais numa casa de mais de 2 pavimentos, ele não funciona adequado. Você tem que misturar vigas de aço e o aço hoje está muito caro. Todas as vezes que você vai colocar esse produto no campo, você tem que tomar muito cuidado, porque como ele é um bloco que tecnicamente vai ficar aparente, você não pode rasgar as paredes, você não pode errar na colocação da hidráulica e da elétrica. Ah, ele tem um furo, é legal para isso, mas você não pode errar. E a gente sabe como é o campo na hora da construção. Se a gente não está bem juntinho, se os projetos não estão bem feitos, isso vai a pique, a coisa fica difícil mesmo. Então, a nossa opinião é que o bloco ecológico ele ainda não está a ponto de ser difundido e ser utilizado como todo mundo imagina. As construções não ficaram mais baratas, todas que eu orcei e todas que eu vi. As construções têm dificuldade de encontrar mão de obra especializada. As construções têm dificuldade de encontrar engenharia estrutural que se disponha a fazer o projeto estrutural baseado em tijolo ecológico apenas. Normalmente tem que utilizar vigas de aço e o aço hoje está muito caro. As empresas de laje têm dificuldade de fazer a quantificação no sentido de cálculo de peso para essa laje, porque você não consegue ter uma dissipação homogênea da energia, da força que vai ali, porque ele não tem função estrutural. Então, apesar dele ser bonito, ele não apresenta um custo-benefício tão legal. Então, nós da construtora Prósperos não gostamos ainda, amanhã pode ser que a gente mude, ainda de bloco ecológico. Mas ele é bom, ele é forte, ele é resistente, se usado da maneira correta, da forma correta, pelos profissionais corretos. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, espero que vocês estejam gostando do nosso canal está crescendo, subindo, graças a Deus. E a você, fica com a gente sempre, vem com a Prósperos!